Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no perfil Trabalho Notável com mais uma live hoje especial. Na verdade, essa live já estava programada no início da semana, mas por força dos acontecimentos mais conjunto do TST, procurando regulamentar a questão, eu resolvi, aqui o que ia ser uma live solo, resolvi convidar um grande amigo e, ao mesmo tempo, grande especialista no assunto, para a gente conversar exatamente sobre os desdobramentos desse ato do TST para a dinâmica do processo trabalhista, né, que é o juiz e professor Reinaldo Branco de Moraes, da 12ª Região. Sejam bem-vindos, espero que tenham um ótimo dia e que possamos então conversar sobre esses aspectos que envolvem tanto o julgamento da demanda pelo juiz de primeiro grau, quanto também os desdobramentos, ou seja, os recursos que podem ser interpostos contra essa decisão e também a execução, né, que também é importante de ser destacada, né, como algo necessário para que possamos ter o cumprimento efetivo dessa decisão. Na verdade, é uma novidade trazida pelo CPC novo, que é a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito, mas que por uma deficiência do sistema do PJE não vinha sendo possível, a não ser com algumas adaptações e improvisações, dar concretude a essa norma. E é por isso que é muito importante essa regulamentação do TST, que veio depois que o CNJ criou o movimento, a classe nova, e é em torno disso que nós vamos conversar, já que o Reinaldo, mesmo antes dessas adaptações, desses ajustes trazidos pelo ato conjunto, que nós vamos comentar aqui, ele já vinha efetivamente trabalhando com essa realidade de julgamento parcial, em especial naqueles casos em que o processo tem de ser suspenso por conta de alguma matéria pendente de julgamento no Supremo, por exemplo, coisa que o vale. E é por isso, então, que nós estamos aqui e programamos essa live de hoje. Estou só esperando o nosso amigo dar sinal de vida. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Ainda não. Beatriz, já vi que está aqui, colega lá da 12ª Região, querida amiga. Rodrigo Sá, sempre está presente. Laura de Campos também sempre presente. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que tenhamos aí um dia interessante de conversa. Acabei de resgatar aqui o Reinaldo. Vamos ver se a gente completa. Narbal também está aqui. Seja muito bem-vindo, Narbal. Grande colega também da 12ª. E está aí o nosso amigo Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Antônio Berto? Bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pelo visto aí está friozinho, né? Teve que... Bastante frio aqui. E a imagem está um pouquinho travada no celular, mas estou te ouvindo bem. Não, eu estou te ouvindo bem também. Eu estou te ouvindo bem também. É sempre a grande incógnita dessas lives, o comportamento, é o comportamento da nossa internet, né? Nossa, eu falo dos dois interlocutores, mas vamos ver se tomara que vai dar tudo certo. Eu gosto de fazer de manhã, inclusive, entre outras coisas, por isso. Normalmente dá menos zebra do que naquele período de final da tarde, que é o período de congestionamento, que todo mundo está fazendo live, né? E aí a coisa se complica. É um prazer receber o Reinaldo aqui. Nós nos tornamos amigos dentro das diversas edições do Fórum Nacional de Processo de Trabalho, que foi um grupo, né, que continua existente, que se dedicou inicialmente a discutir as possibilidades de interação do Código de Processo Civil com o processo do trabalho. Depois, com a reforma trabalhista, ganhou uma nova importância também, né? E desde então nos tornamos amigos e é um querido colega. Muitas vezes discordamos em muitas coisas, mas sempre com o intuito de construção, né, de uma teoria e de um processo de trabalho mais efetivo e mais útil para todos. Está me ouvindo, Reinaldo? Parece ter algum problema. Estou ouvindo. O sinal tinha caído um pouquinho, já retornou. Tá. Não, beleza. A minha imagem aparece, para mim, congelada. Para você aparece normal a imagem? Está normal. Congelou agora mesmo, mas está normal. Está normal. Estou te vendo bem. Estou te vendo bem. Reinaldo, hoje podia conversar. Ótimo, Não, beleza.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse julgamento parcial, né, de mérito. Existia um histórico no CPC velho, mas lá era uma discussão interessante, porque lá aparecia essa hipótese como uma espécie de tutela antecipada, né? Não era exatamente um julgamento antecipado. Tanto que havia essa discussão doutrinária, se aquilo seria já um julgamento parcial de mérito ou se seria uma tutela antecipada, porque estava previsto como um parágrafo, né, lá do artigo 273 do CPC velho, que tratava exatamente das formas diversas de tutela antecipada, que é o que hoje nós chamamos de tutela provisória de urgência, né, de caráter antecipado. E aí veio no novo CPC e, como diria aquele filósofo Bruno Henrique, né, jogador do Flamengo, mudou de patamar, né, e passou a ser, de fato, parece não haver dúvida nenhuma hoje de que é, de fato, um julgamento com caráter definitivo, né? Antecipado, mas com caráter definitivo, e por isso o CPC prevê a recorribilidade imediata, embora lá utilizando da figura do agravo de instrumento, porque o CPC, como nós sabemos, tem um cabimento diferente para esse recurso, né? E para nós, na adaptação que o TST sinalizou desde a Instrução Normativa número 39, seria o recurso ordinário, né? E desde então há uma certa angústia de uso desse instrumento, porque ao mesmo tempo em que se criou, e acho que não foi nada adivinhado, me parece que é algo pensado, surgiram múltiplas situações em que esse julgamento parcial se mostrava extremamente útil. Mas aí nós estávamos com uma dificuldade, digamos, operacional, né, Reinaldo, por conta da imprevisão, né, no sistema do PJE, de forma completa, do ritual, de tal forma, eu estava contando para eles antes de você entrar, você, inclusive, foi pioneiro no sentido de tentar buscar aí algumas adaptaçõões ou até mesmo improvisações para viabilizar o Instituto, mesmo antes de qualquer tipo de ajuste. Mas agora, é claro que com o ato do TST e do CNJ, né, que o precedeu, parece que isso ficou mais fácil. Exatamente, Antônio Humberto. Por ocasião da vigência do CPC de 73, havia a possibilidade de julgamento antecipado, mas apenas o total, ou seja, o ato decisório final, em que eram analisados todos os pedidos em momento único, e aqueles pedidos que estavam maduros precisavam aguardar os ainda não aptos a julgamento, para que o magistrado pudesse, em uma assentada única, proferir a sentença. E a doutrina, já naquela época, pontuava que havia necessidade, além da tutela antecipada do 273 do CPC passado, de caráter provisório, podia ser revogada, alterada, modificada, e por ocasião da sentença, o juiz tinha que dar a respectiva destinação, né, confirmando, ratificando ou modificando. Havia necessidade de um instrumento processual que viabilizasse o julgamento o quanto antes dos pedidos que estão maduros, dos pedidos que estão aptos, porque não havia razão plausível para retardar a entrega da tutela estatal em relação a esses pedidos, mas a grande dificuldade que havia era a falta do instrumento adequado, hábil, e por ocasião da vigência dos estudos para a elaboração de um novo Código de Processo Civil, o assunto veio à tona e foi inserido de forma expressa no CPC, e inclusive com o desenho procedimental que lá consta, mas que não ficou completo, e aí nós precisamos fazer as devidas adaptações, principalmente nós do processo do trabalho, em que temos a irrecorribilidade das interlocutórias, e o TST, por ocasião da vacatio legis, o colega Antônio Humberto bem sabe, e os colegas também, criou uma comissão para o estudo dos impactos, né, do novo CPC ao processo de trabalho, razão inclusive do nosso Fórum Nacional de Processo de Trabalho, né, que iniciamos em Curitiba na semana que antecedeu a vigência, né, do CPC, para estudarmos os impactos das novidades do CPC, e aquela comissão do TST editou na mesma semana em que entrou em vigor o Código de Processo Civil atual, que foi numa sexta-feira, 18 de março de 2016, no início daquela semana o TST editou a Instrução Normativa número 39, estabelecendo no seu artigo 5º que o julgamento antecipado parcial do mérito previsto no 356 do CPC
era aplicável ao processo do trabalho, reconheceu que seria uma sentença em capítulo, ou uma sentença antecipada quanto a esse pedido maduro para julgamento, e previu também no artigo 5º a recorribilidade imediata via recurso ordinário. Mas como pontuaste, desde então, não tínhamos dentro do PJE, nosso processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, que foi instalado em Santa Catarina, né, em Navegantes, em 2011. Né, em 2011, não havia fluxo dentro do PJE para realizar esse julgamento e nem tinha a previsão específica desse julgamento antecipado parcial do mérito, o que foi criado na gestão anterior da Corregedoria Geral do TST, quando o ministro corregedor era o ministro Lélio, foi criado o campo sentença parcial, mas havia necessidade de implementar isso no PJE. E com a versão 2.5.4 do PJE, que foi instalada no TRT-12 em fevereiro de 2020, creio que no TRT-4 e no TRT-19 foi um pouquinho antes, foi final do ano de 2019, no campo de conclusão ao magistrado, ao lado da conclusão para sentença, tem sentença parcial. O campo sentença parcial. E foi utilizando esse campo, no dia 22 de abril deste ano, coincidentemente por ocasião dos debates, dos ciclos de debates da Escola Judicial do TRT-12, eu e outros 2 juízes do trabalho aqui do Estado, Daniel Lisboa e Luiz Fernando Silva de Carvalho, nós fomos incumbidos pela diretora da Escola Judicial de efetuarmos debates sobre questões processuais em época Covid-19. E trouxemos, nós 3, à tona, o debate do julgamento antecipado parcial do mérito com uma forma de minimizar os efeitos que os trabalhadores estariam a sofrer, de forma a permitir o julgamento dos pedidos que estão aptos. E utilizei o caminho previsto, Antônio Humberto, no PJE, talvez tenha sido o primeiro magistrado no país a fazer isso, usando o instrumento que o PJE permitia, ou seja, conclusão ao magistrado, sentença parcial, e proferir a sentença parcial dos pedidos que estavam aptos. E antes de publicar a sentença, eu fiz contato com a Corregedoria Regional do TRT-12 e também com o Serviço de Informática do nosso tribunal, para verificar se haveria o fluxo procedimental para os atos subsequentes. Até porque, analisado esse pedido, ou haverá recurso ou haverá trânsito em julgado. Exatamente. Nem uma coisa nem outra dá para processar dentro dos próprios autos. Claro. Até porque ele tem pedidos ainda não maduros e ainda pendentes de julgamento. Isso. E a informação que eu tive é que não havia fluxo dentro do PJE, além dessa situação, a possibilidade da sentença parcial. E nessa sentença, cujo número do processo é o 26-40.2020.5.12.0033, no item 2 da sentença eu alertei que, após a recorribilidade ou não, eu definiria, por despacho nos autos, se ainda não houvesse ato regulamentador das instâncias superiores quanto ao julgamento parcial, antecipado, no trabalho, eu definiria qual seria o caminho, porque dentro dos próprios autos não daria para fazer nem liquidação, nem execução, e nem processar um eventual recurso. E, de fato, no caso concreto, não houve recurso, Antônio Humberto, e eu cadastrei, na sequência, o processo, um novo processo, na classe judicial, cumprimento de sentença. E, a partir daí, começaram os debates, né, nacionalmente. Sim. Até que eu divulguei a sentença, até escrevi nela, antes do relatório, que talvez fosse uma decisão pioneira na Justiça do Trabalho, porque provavelmente seria a primeira no país utilizando o fluxo permitido do PJE, o julgamento antecipado, mas que nós precisaríamos pavimentar, nós precisaríamos construir a procedibilidade, o fluxo procedimental a partir.
E aí os debates, de fato, começaram, o CNJ demonstrou interesse pelo assunto, eu tive o contato da desembargadora Tânia, do STJ, pediu informações, a Corregedoria Geral do TST, CNJ, perdão, exato, Tânia, conselheira Tânia do CNJ, e a Corregedoria Geral do TST, e o TST como um todo também, né, porque o PJE é vinculado à presidência, né, e a Corregedoria cuida de classes judiciais, enfim, o TST como um todo também demonstrou interesse pelo assunto, e o juiz auxiliar do TRT9, o Rafael Gustavo Palumbo, que é o juiz auxiliar da Corregedoria Geral TST, até certo dia fez contato comigo que haveria uma reunião na Corregedoria para tratar do assunto sentença parcial. Eu participei da reunião como convidado, dei sugestões, o que é muito bom, porque ouvir a magistratura de primeiro grau que está presenciando e aplicando o PJE e enfrentando as dificuldades, quem sabe juntos todos conseguíssemos uma solução, porque nada melhor que várias cabeças pensando ao mesmo tempo. Exatamente. Mas vamos conversar então sobre a dinâmica dele agora, então. Agora que as coisas ficaram mais fáceis, né, o Reinaldo? Vamos conversar com o pessoal sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria discutir com você o seguinte: parece que o CPC disse menos do que precisava quando ele estabelece as hipóteses de cabimento do julgamento antecipado parcial, você não acha? Porque lá, basicamente, ele fala da incontrovérsia dos pedidos, não é isso? E daquelas situações de revelia ou de que não seja necessária prova, mas há outras situações em que o processo ficará parado, às vezes por conta de um aspecto pontual. Estamos vivenciando agora, por exemplo, exatamente hoje, às 14 horas, devemos resolver lá aquela questão da DC 58. Aquilo ali poderia travar uma série de julgamentos, se o colega entendesse como imprescindível enfrentar aquela questão de IPCA ou TR, de tal modo que eu não sei o que você pensa, eu queria te ouvir, que as hipóteses podem ser alargadas além daquilo que o 356 inspira, você não acha? Com certeza, Antônio Humberto. A regulamentação prevista ali no 356 permite o julgamento antecipado total de pedido ou de pedidos, ou mesmo de parcelas apenas desses pedidos. O 356 tem dois incisos. O primeiro inciso trata da incontrovérsia, né? Esses pedidos ou parcelas de pedidos que venham a se mostrar incontroversos ou que estiverem em condições de imediato julgamento nos termos do artigo anterior, que é o 355. Isso. E o 355 traz duas hipóteses, que a primeira hipótese, não houver necessidade de produção de outras provas, então vinculação específica à matéria probatória, e aquelas situações de revelia em que não se aplicaria o principal, em que ocorreria o principal efeito da revelia, que é a presunção de veracidade. Na verdade, não se exaure nessas hipóteses. Há outras, sem dúvida, não regradas ali de forma específica, como essas situações que nós temos de processos com matéria afetada. Isso não tem previsão expressa. E o aspecto da correção monetária, que pontuaste, até por causa da última decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, na DC 58, num primeiro momento, todos nós também ficamos com aquela ideia: como fazer em relação à correção monetária se toda sentença na fase de conhecimento obrigatoriamente se trata de correção monetária? E, aliás, se trata ao longo de todo o processo, se trata na liquidação, se trata na execução. E se estivéssemos impedidos completamente de analisarmos o assunto, como deveríamos proceder? E por força da segunda liminar do ministro Gilmar Mendes na ADC, eu optei, Antônio Humberto, pelo seguinte: dentre as possibilidades de interpretação lá, um caminho seria condena na TR sem prejuízo de exame posterior. Seria um caminho. E a TR deve ter o mínimo, né? Muitos colegas argumentando isso e até usando parte da fundamentação do texto do ministro. Eu procurei adotar um caminho inverso, até porque
não seria possível, na época, prever quanto tempo levaria o julgamento. Até não sabemos se termina hoje, pode haver um pedido de vista, e saiba-se lá quando vai ocorrer o julgamento final, o que não acreditamos, né, o que estamos todos torcendo que essa novela tenha um fim, né, até porque a matéria é amplamente conhecida, e a partir da última decisão do ministro Gilmar Mendes, nas sentenças de conhecimento, eu deixei, Antônio Berto, inteiramente o capítulo correção monetária aguardando. Deixei de fora. Até porque nós vamos ter provavelmente uma necessidade de modulação e ainda assim eu não sei se o julgamento a ser proferido pelo STF nessa temática exaurirá completamente o assunto. Basta lembrar que nós tivemos a vigência da medida 905, né? Medida provisória 905, e na minha visão fez uma salada completa de juro, correção monetária, alterou marca temporal, né? E eu, desde a primeira sentença, a partir da vigência da MP 905, eu já estabeleci que nada mudou, continuei usando a redação anterior, claro, declinei a fundamentação para isso, mas nós ficamos com esse ato, né? Ali de 11 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020, afinal de contas, juros e correção monetária. É a partir de onde, até quando, qual é o marco inicial, qual é o termo final, e a partir de quando aplica o IPCA-E, que essa MP expressamente fez referência, né? Então, me parece esse um caso típico, Antônio Berto, exatamente do assunto que estamos a tratar. Exatamente. Um capítulo da sentença que, na minha visão, não adianta analisar ele parcialmente. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, uma demora de 5 anos no julgamento dessa ADC, imagine que a TR começasse a ter índice positivo e não zero, como é desde 2017, e o IPCA-E começasse a cair e viesse para índice zero. Então, por isso eu optei, né, por deixar completamente o capítulo em aberto. Mas respondendo, fechando a conclusão da resposta, realmente, o 356, ele não exaure todas as hipóteses de decisão em capítulo, até porque tem as próprias hipóteses previstas no 354 e parágrafo único. Isso. Lá também existem decisões, outras de mérito, que não só essa, né? Porque a hipótese do 356, é bom lembrar, ela está vinculada só ao inciso 1º do 487. Quando o juiz resolve o mérito, acolhendo totalmente, acolhendo parcialmente, ou rejeitando totalmente o pedido. Então, o 356, ele trata só da primeira hipótese do ato decisório que resolve o mérito. Nós temos o inciso 2, o inciso 3, e o inciso 3 com 3 hipóteses, também no 487, e todos esses estão lá no 354, parágrafo único, e são também julgamentos antecipados, parciais, ou seja, decisão em capítulo, e, dependendo do caso, também analisando o mérito ou não analisando o mérito. Então, embora desde a instrução normativa 39 do TST, o artigo 5º tenha feito menção só ao artigo 356 do CPC, nós temos várias outras hipóteses, tanto com exame de mérito, como sem exame de mérito, também no CPC, e, a meu sentir, também aplicados ao processo de trabalho, pelas mesmas razões que se aplicam ao 356. Exatamente. Outra coisa que é muito interessante ainda a gente abordar, o Reinaldo, é que, considerando que o processo de trabalho é um processo caracterizado, muitas vezes, por uma grande multiplicidade de pedidos, né? São muitos pedidos, não é impossível imaginar uma situação em que haja mais de um julgamento parcial. E aí vai ser curioso, porque, pelas minhas contas, o que vai acontecer? Se o julgamento parcial for de procedência ou procedência parcial, aquilo pode gerar, de um lado, a possibilidade de recurso, e é isso que o TST procurou regulamentar, que quando o juiz recebeu o recurso, deve haver a reprodução integral do PDF daquele processo, né, com a atribuição de um número novo e com a classe recurso ordinário parcial, ou recurso parcial, não me lembro bem a expressão exata, para a remessa desse processo para o tribunal. E com a possibilidade de criação de um segundo, não é isso? De um segundo processo de autos suplementares
para a execução provisória, caso o reclamante queira, desde já, concretizar aquele comando em execução provisória, que depois se transformará em definitiva, caso haja o trânsito em julgado e a confirmação da decisão condenatória. Mas eu posso ter mais adiante uma nova situação em que o processo continuar pendente com alguma coisa para ser julgada mais adiante e que eu posso julgar uma segunda vez parcialmente, e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso ter um processo com diversas crias, não é isso? Exatamente. Exatamente, Leandro Berto. Não existe limitação de quantidade de julgamentos fracionados. Até porque a praxe no processo do trabalho é aquela pleiade, né? É aquele cúmulo objetivo de pedidos. Então, é perfeitamente possível, aliás, Antônio Berto, que antes mesmo da determinação de citação, o juiz entenda que algum pedido não atende os requisitos legais. Por exemplo, um pedido que não seja genérico e que obrigatoriamente tenha que haver indicação do valor, tem que entrar na discussão se o valor é estimativo ou é um limitador para efeito de sentença, o juiz intima a parte autora para que indique o valor. Exatamente. E a parte autora não o faz. Aqui nós já vamos ter o primeiro julgamento antecipado parcial sem exame do mérito. Isso é importante destacar, né? Exatamente, você falou sobre isso mais agora há pouco, e é importante destacar isso. Embora é claro que seja um instituto vocacionado para condenações, eu digo, a pessoa vai usar porque percebe que é um direito claro ali e o juiz não quer sacrificar a satisfação imediata daquele direito, percebendo que deve haver uma demora. Por exemplo, nesses casos que nós estamos falando de afetação de recursos que tenham suspendido o processo quanto a determinada matéria. Mas eu posso ter também outras situações, seja para extinção do processo sem resolução do mérito, aí o 354, né? Seja para improcedência também, porque é claro que o fato da causa estar madura não quer dizer que ela esteja madura necessariamente para condenação, ela pode ser também para absolvição, no sentido do juiz já resolver uma parte daquela demanda, dando à parte autora, inclusive, a possibilidade de recurso, se o juiz eventualmente tivesse equivocado na decisão, e o tribunal vai analisar isso dentro do seu poder revisional. Exatamente, Antônio Berto. Nós teremos a possibilidade de N decisões antecipadas no curso do processo, algumas com o exame do mérito, o que não quer dizer que é exame do mérito para condenar, que pode ser para absolver, para indeferir o pedido. Tá? O fato é, estando apto para exame, se examina. E se examina para acolher total, parcialmente ou para rejeitar. De forma que o recurso pode ser pela parte autora, pela parte demandada, ou por ambos. Exatamente. Né? Dependendo do caso concreto. E nessa situação anterior que eu pontuei, em que antes mesmo da citação existe uma decisão parcial sem mérito, que eu chamo de JASP, para distinguir do JAMP, que seria o exame de mérito. A pergunta que eu faria, existe a recorribilidade imediata? Eu não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim, porque a despeito do ato conjunto do TST tratar apenas dos julgamentos antecipados parciais ou sentença em capítulo do mérito, a mesma lógica se aplica ao exame sem mérito. A recorribilidade é imediata também. Nós não estamos aqui naquela hipótese prevista na nossa CLT, no 893, parágrafo 1º, que os incidentes do processo e as decisões interlocutórias elas são recorríveis só do ato final, que é a sentença final. Sempre que o juiz, na minha visão, Antônio Berto, sempre que o juiz examina pedido com ou sem exame do mérito, o julgamento é antecipado, parcial, e a recorribilidade é imediata. Imediata pela previsão do 356, é imediata pela previsão do 354, parágrafo único. Isso. E o fluxo do PJE atual é o mesmo, e ele permite o cadastro tanto da sentença parcial com o exame do mérito, como aquela sem exame do mérito. E qual a importância dessa recorribilidade imediata? Se o tribunal entender que a hipótese
não era de sentença sem exame de mérito, dará provimento ao recurso da parte autora e aquele processo autuado na classe judicial 12.760, cuja nomenclatura é recurso de julgamento parcial, esse processo retorna e, dependendo como estiver o processo matriz, o processo principal, é possível fazer o julgamento de ambos ainda no mesmo processo. Ou não sendo essa hipótese, haverá, como no exemplo que eu dei foi um indeferimento da inicial insatisfação, haverá citação, o procedimento devido e depois o julgamento do mérito daquele pedido que, num primeiro momento, foi julgado sem exame do mérito. Exatamente. Então, a regulamentação trazida pelo TST, nesse ato conjunto número 3, ela é elogiável, porque permite nacionalmente que se tenha uma diretriz quanto às hipóteses de exame de mérito, acolhimento, total, parcial, rejeição do pedido, traz todo o fluxo procedimental, mas aquilo que não houve regulamentação, porque ali nós temos uma regulamentação mínima, analogamente àquilo que ali consta, a recorribilidade e todas as diretrizes, o fluxo ali previsto, são perfeitamente aplicáveis no processo de trabalho da Justiça do Trabalho. Eu não consegui ver aqui o nome da pessoa, que está um pouco apagado, mas é uma coisa que fatalmente eu ia te perguntar e o colega que está assistindo está fazendo a pergunta, né? Que me parece talvez a maior dúvida de todas elas, né? Considerando a peculiaridade do nosso processo, de que exige o depósito recursal, mas é um depósito recursal sujeito a teto, salvo na execução, né? Que na execução não tem teto, o juiz tem que estar garantido por inteiro, mas no processo de conhecimento, o depósito recursal ele é estabelecido, hoje está em torno de R$10 mil, né? Que acabou de sair o novo valor. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Eu queria te ouvir sobre isso. E o ato ele não deixa claro isso, ele resolveu não meter a mão nessa cumbuca, né? A pergunta que se faz é a seguinte: se eu tenho um julgamento parcial, exemplificando, em que o juiz reconheça a existência de um débito de R$20 mil e assim condena o reclamado, né? E numa outra sentença, supondo que sejam só duas, vamos pensar na situação mais simples, que eu acho que na prática vai ocorrer com mais frequência. E aí, na segunda sentença, ele condena em mais R$20 mil, né? Ele já terá feito o depósito no limite lá no recurso parcial, né? Que vai ser analisado à parte, conforme nós acabamos de ver. E para esse segundo recurso, você entende que os limites de depósito recursal vão ser computados por recurso, ou seja, por sentença, para cada sentença, ou por processo? Antônio Humberto, o artigo 2º do ato conjunto número 3 estabelece a recorribilidade imediata, né, no julgamento antecipado parcial do mérito, mediante recurso ordinário, e o caput desse artigo 2º acrescenta que são aplicáveis a essa sentença em capítulo as regras relativas ao depósito recursal e ao pagamento das custas. Até porque o Instituto foi importado, vamos dizer assim, do CPC. E no CPC, o julgamento antecipado parcial do mérito é recorrível através de agravo de instrumento. Em razão da definição da opção legislativa que o legislador fez de não reconhecer mais de uma sentença na fase de conhecimento. Que, na verdade, era a outra hipótese que ele poderia ter optado. Né? Então, ele fez a opção. Fase de conhecimento é uma sentença. Todos os outros atos decisórios em que haja o exame do pedido, com ou sem exame do mérito, é decisão interlocutória. Né? Por causa da definição lá do 203, parágrafo 1º, parágrafo 2º. A recorribilidade no CPC é por agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem preparo. A recorribilidade da sentença no CPC é por apelação. A apelação também tem preparo. O preparo do CPC, nos casos de recurso, é restrito à custa. No processo do trabalho, a recorribilidade nossa, ela não está cingida a recolhimento de custas, porque a previsão é de
depósito recursal mais custas. Então, na minha visão, nós temos que trazer o Instituto de forma completa. Se nós estamos a aplicar e vamos aplicar os julgamentos em capítulo no processo de trabalho, e se há recorribilidade imediata, essa recorribilidade imediata tem que se adaptar ao nosso modelo processual como um todo. Nós teremos tranquilamente duas correntes. A primeira que vai defender a tese de que haverá depósito limitado ao teto, independentemente do número de julgamentos parciais. Essa vai ser a primeira corrente. E que, na minha visão, acho que será, num primeiro momento, majoritária, Antônio Berto. Não é a corrente que eu adoto. Adoto exatamente a outra. Por quê? Porque eu uso exatamente a especificidade, a nossa especialidade. O nosso preparo tem caráter dúplice. Nosso preparo tem caráter dúplice. E o artigo 789, quando trata de custas, 789, no parágrafo 1º, estabelece que as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão, mas no caso de recurso, elas são pagas e recolhidas e comprovadas no processo no prazo de recurso. Por que existe condenação? Quando tem enfrentamento do pedido com ou sem exame do mérito. Claro. E o artigo 899, por sua vez, trata do depósito recursal. Quando que há depósito recursal? Quando há condenação em pecúnia. E a condenação em pecúnia está limitada a um teto. É claro que aquela primeira corrente vai defender a ideia que o processo é um só, o depósito recursal tem que ser um só e limitado ao teto, como sempre foi. Sempre foi assim, porque nunca houve julgamentos fracionados com recorribilidade imediata. Sim. Então, a novidade legislativa, a meu sentir, atrai a totalidade da especialidade do processo de trabalho. E eu utilizo ainda como argumento também o aspecto que, a não ser assim, e no exemplo que desse, se na primeira sentença parcial houve recurso no teto máximo, todos os outros recursos parciais e depois o recurso do ato decisório final, todos eles seriam recorríveis sem nenhum recolhimento do depósito recursal. E eu perguntaria, as custas também teriam isenção? Claro que não, porque está havendo condenação, e as custas agora, nós sabemos, têm um teto. Mas é um teto bem elevado, bem né? generoso. Em torno de 20 mil reais atualmente. E só para concluir o último argumento, Antônio Berto, em abono da minha tese, mas sei que a matéria é extremamente polêmica e isso haverá debate imenso na comunidade jurídica trabalhista. Nós temos na CLT o julgamento antecipado parcial, tanto sem mérito, trazido pela reforma trabalhista, o artigo 840, parágrafo 3º, né, aqueles pedidos que não atendem os requisitos previstos, o juiz proferirá decisão sem exame do mérito. Então nós temos um JAC, correto? Embora mas nós temos extinguem tudo, né? Mas isso é outra coisa. Algumas palavras isso é outra coisa. Nesse caso, mesmo que a liquidez seja de um pedido, o processo vai todo. Né? Exato. E em relação ao JAMP, o julgamento antecipado parcial do mérito, nós temos a previsão na CLT, no artigo 652, parágrafo único, que a requerimento do autor, o juiz desmembrará o pedido para o julgamento de pedido de salário. Então, nós temos há muito tempo, embora não tivéssemos usado essa nomenclatura, nós temos essa possibilidade e nunca houve ressalva na CLT que, nesse caso, a despeito de existir um desmembramento do processo com a autuação de um outro, que haveria, naquela hipótese, um recurso limitado ao teto. Então, eu utilizo isso também como argumento, mas a matéria, sem dúvida. É a matéria difícil, né? Porque é o que você colocou. Embora as custas tenham um limite também, mas é um limite, digamos, muito raro de ser aplicado, né? Porque é apenas para causas com altíssimo valor, né? E aí eu não tenho dúvida nenhuma de que as custas complementares, digamos assim, elas têm de ser recolhidas, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. A dificuldade está no depósito exatamente porque a lei estabelece aquele limite.
Mas é aquela história, né, Reinaldo? Aqui na nossa página, a gente conversa muito com advogados, inclusive pessoas que são alunas nossas lá no nosso curso sobre recurso de revista e tudo mais. E a sugestão que eu dou, como bom mineiro que sou, é que, por enquanto não houver nenhuma sinalização mais clara, eu, se sou advogado da parte de uma situação como essa, eu não titubearia em pedir a ela o esforço de fazer o depósito redundante, vamos dizer assim, né? O depósito, entre aspas, repetido, exatamente para evitar que a pessoa deixe de ter a sua pretensão recursal examinada por uma dúvida objetiva, séria, em relação à necessidade ou não de preparo. Eu quero crer que, se porventura houver realmente uma adesão da prática do julgamento parcial, e é isso que todo mundo espera, esse esforço da Corregedoria e do CSJT vai nesse sentido, de uma expectativa de que haja essa movimentação dos juízes no sentido de julgar parcialmente mais vezes, que talvez o TST acabe editando alguma instrução normativa ou até complementando aquela que trata exatamente do depósito recursal, para tratar especialmente desse tema, exatamente para evitar, porque tudo que ninguém quer em matéria de processo é insegurança, né? Qualquer que seja a solução, é o que você disse, as duas posições são defensáveis, só que o problema é que essa discussão teórica e acadêmica, ela tem uma repercussão econômica e processual prática extremamente importante. E é por isso que me parece que, se de fato começar a haver um volume considerável de julgamentos parciais, eu quero crer que o TST vai acabar se debruçando sobre essa questão e deixar mais claro. Porque dizer que precisa de depósito recursal, claro, se houve uma condenação, você está dizendo que é recurso, é natural que ele dissesse mesmo que precisaria do depósito recursal e do recolhimento das custas. Só que essa exigência, ou essa explicitação de exigência, não supre a nossa curiosidade e a nossa dúvida sobre a cumulatividade dos depósitos recursais. Das custas eu não tenho dúvida nenhuma, é o que você falou. Acho que até o limite do teto das custas lá, acho que é inegável que as custas vão ter que ser recolhidas, as novas custas teriam que ser recolhidas. A questão toda é a lógica do depósito recursal, porque é uma lógica de garantia prévia do juiz da execução, mas uma garantia prévia que muitas vezes é apenas parcial, por uma opção do legislador, né? Que ele poderia ter estabelecido diferente, poderia ter estabelecido uma garantia integral, mas não fez. E é essa dúvida, então, que provavelmente vai permear. Como também pode haver outra dúvida, Reinaldo, pela expressão do caput do 356, se o julgamento parcial é uma faculdade do magistrado ou se é uma obrigação. O que você acha? Porque no jargão jurídico, né, no jargão normativo, toda vez que o legislador coloca um verbo no modo indicativo, né, no tempo futuro do presente, há ali a ideia, uma insinuação de que aquilo seja uma norma de caráter cogente. Mas parece que não é o caso aqui. Ele usou dessa expressão mesmo, de que o juiz julgará, mas parece que não tem essa cogência que o texto inspira, né? O julgamento antecipado do mérito previsto lá no CPC, ele está previsto nos artigos 354, 355 e 356. Isso. Em todas aquelas hipóteses, existe o verbo nesse sentido. O juiz julgará, julgará e julgará. Na minha visão, Antônio Humberto, não se trata de faculdade do juiz, não. Até porque esse dispositivo, todas essas hipóteses de julgamento, seja julgamento total, seja julgamento parcial, qual é a razão de ser disso? Pedidos maduros precisam enfrentamento o quanto antes. Uhum. Até por causa da celeridade processual, a razoável duração do processo, e esses julgamentos parciais, eles são desdobramento, eles são espécies do gênero, do princípio, da primazia da integral decisão de mérito, em tempo razoável, de forma efetiva, justa e observada a efetividade. De forma que, estando apto o pedido a julgamento, na minha visão, não se trata de faculdade de julgador. Ao contrário, é ato impositivo, e aí nós teremos, inclusive, Antônio Humberto, outra celeuma, porque se a parte requerer
e o juiz entender que é faculdade dele e que ele está a indeferir o requerimento e postergará para julgamento em ato único, né? Tudo por ocasião da sentença, se isso fere ou não o direito líquido e certo da parte, a desafiar mandado de segurança. Nós teremos essa discussão, certamente, até porque todo julgador é um intérprete também da lei. O ato conjunto 3, no artigo 1º, estabelece o juiz decidirá parcialmente o mérito nas hipóteses 356. Em linhas gerais, copia o que está no caput do 356. Mas, na minha visão, frente a toda a nova principiologia que veio com o CPC, principalmente aquela prevista lá nos primeiros artigos, os 10 primeiros artigos, não se trata de faculdade. É ato impositivo, o juiz deve proceder de ofício ou a requerimento da parte, e aí não se entenda só a parte autora, porque às vezes há o interesse do demandado que se julgue o quanto antes. E às vezes às vezes a autocomposição plena do processo está necessitária exatamente desse julgamento parcial. Um exemplo simples também, como tem se colocado. 2 pedidos apenas. Um dano moral e uma outra verba. Apresentada a defesa, as partes informam que não tem prova nenhuma a produzir em relação ao dano moral. Mas a outra verba é comprometida e há necessidade. Imagine se o juiz resolvesse, aí para, claro, fundamentar o meu ponto de vista, resolvesse postergar o exame desse pedido maduro por ocasião do exame do outro pedido, ou seja, tudo como era antes, isso talvez inviabilize a autocomposição que seria possível, porque se o juiz julgar o dano moral, e aí, claro, vai declinar a fundamentação para acolher ou para rejeitar, o pedido que sobrou está fácil para fazer a autocomposição dele, talvez abrangendo o primeiro pedido. Imagine que o juiz julgue improcedente o dano moral e as partes se convençam, pronto, sobrou só um pedido. Talvez o acordo saia por causa do pedido remanescente. Antes não saía porque aquele pedido de dano moral num valor elevado estava a dificultar, inclusive, a autocomposição. Mas é um ponto de vista. Eu confesso a você, e é claro que quando a gente convida um amigo, ou mesmo uma pessoa que não seja conhecida, não é o nosso caso, um grande amigo, evidentemente não faz combinação para que haja apenas concórdia, né? Porque, para mim, eu vejo, Reinaldo, 2 situações bem diferentes nessa questão, e eu me guio pela regra do artigo 765 da CLT, que acho que é um norte principiológico essencial que o juiz do trabalho pode invocar sempre, mesmo em detrimento, eventualmente, para mitigar, de repente, a força cogente de uma disposição legal qualquer. Porque eu imagino 2 situações bem diversas. Primeira situação, eu tenho lá uma questão de responsabilidade subsidiária, vamos supor que estaria afetada o Supremo de novo, porque essa é outra novela, a correção monetária, responsabilidade subsidiária, parece que nós vamos morrer algumas gerações de trabalho e não teremos uma solução do Supremo sobre isso, porque todo ano ou a cada 2 anos surge um julgamento novo e uma tentativa de um reposicionamento ou coisa do vale. Imaginemos uma situação como essa, em que eu posso analisar de imediato a questão das obrigações do prestador de serviço, mas que haja uma situação qualquer que obrigue o sobrestamento do julgamento por conta de uma matéria afetada ao Supremo, ao TST, o que quer que seja. Evidentemente que num caso como esse, eu estou contigo, não abro. Eu acho que o juiz tem que julgar mesmo de imediato, exatamente porque não há uma perspectiva de quando o julgamento será concluído e quando ele, então, poderá retomar aquela questão, e é melhor, então, que ele julgue de imediato, condene, se for o caso, o prestador, até porque se ele não condenar, vai até perder o objeto, não vai haver interesse processual para analisar a questão da responsabilidade subsidiária, e se ele condena, fica aguardando o processo, né, o julgamento parcial, para aguardar aquela outra questão. Mas me parece já diferente uma situação em que o juiz está diante exatamente do que você falou, que é uma situação muito corriqueira. As partes vêm agora, eu como você, eu imagino, estamos adotando aí o rito emergencial lá da corregedoria, né?
E o que vai acontecer muitas vezes é a existência de situações fáticas que não vão ser objeto de dilação probatória, exatamente o que você colocou. Então, tem lá uma questão que já pode ser julgada de imediato e a outra que vai depender de prova. Só que, de repente, eu estou com minha pauta, eu vou marcar a audiência para daqui a 3 semanas. Eu fico me pegando, pensando, se valeria a pena todo esse esforço logístico de geração de julgamento parcial, geração de incidentes e tudo mais, de algo que eu vou resolver em questão de semanas, né? Que eu posso julgar por um bloco só. Se isso, a depender da realidade de cada unidade, evidentemente, se isso não geraria para o juiz a impressão de que seria melhor realmente fazer um julgamento conjunto, né? Ou seja, um juízo de conveniência por conta da brevidade dos julgamentos parciais no caso concreto. Mas de fato, eu fiz a provocação já te dando o gancho, porque de fato, do ponto de vista textual, eu não tenho dúvida nenhuma que do ponto de vista textual parece ser indicado que realmente o julgamento deveria ser compulsório, né? O juiz seria obrigado a julgar todas as vezes. Mas do ponto de vista prático, eu fico pensando e considerando que não é uma regra do processo de trabalho, é uma regra que é importada para o processo de trabalho, e por isso não me parece desarrazoado que a gente faça aqui uma ponderação entre o regramento do TST, do CPC, e aquilo que a CLT confia ao juiz no sentido da direção do processo. Mas é uma questão extremamente interessante e certamente é algo, inclusive, que vai desafiar as próprias corregedorias, porque em eventual a emplacar a sua posição, toda vez que um juiz deixar de julgar imediatamente parte da demanda, que já está pronta para tanto, né, nós teríamos a possibilidade, então, de acionar os órgãos de controle correcional exatamente para que aquele juiz ajuste-se à conduta do que a lei estabelece e profira de imediato o julgamento, né? Seria uma inversão tumultuária de procedimento que normalmente conta com respaldo nos regimentos internos ou nos provimentos das corregedorias, de tal modo que essa questão, tal qual a questão do depósito recursal, ela também implica em diversas dúvidas objetivas e com impactos interessantes sobre a própria atuação do magistrado. Exato. Agora, Antônio Berto, colocasse uma distinção no caso, né? Uma situação de pauta curta, em que o processo pode ser pautado para período bastante breve, dali 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, a interpretação conjunta, sistemática, permite amplamente o juiz seguir essa tua linha de pensamento, a meu sentir, inclusive com um negócio jurídico processual, ele pode, na audiência, expor isso às partes, que a despeito de pedido X, Y, Z estar maduro e realizar o julgamento, mas em razão da proximidade da pauta, ele aguarda para um julgamento total. Agora, pode ocorrer, por ocasião dessa segunda audiência, uma necessidade de transferência, uma perícia, e aí ele retorna ao estágio anterior em relação aos pedidos áticos. Então, na verdade, não há uma divergência minha em relação à questão prática que pontuaste. Mas ali entendo que é um caso específico em razão da distinção, da proximidade da pauta. Sim. Então, fico feliz, então, que no final a nossa divergência era menos profunda do que eu imaginava. Porque o que eu tinha imaginado que você achasse que em todo caso teria que fazer o julgamento imediato, que na prática, pensando sobretudo em varas com grande movimentação, nem sempre é algo muito, muito simples, né? Mas de fato há situações, hoje mesmo nessa questão de pandemia, né, Reinaldo, porque devagarinho as pessoas estão voltando a ajuizar suas ações, não sei se aí em Santa Catarina, aqui eu notei já uma retomada gradual da movimentação de novas ações. E o caso que nós temos hoje muito recorrente são dispensas puras e simples, sem pagamento de rescisão, em que o julgamento parcial realmente é algo, eu diria, imprescindível, porque, de fato, não faz sentido a pessoa ter que aguardar, às vezes, uma pauta complicada. Suponhamos, nós sabemos que essa questão das audiências telepresenciais ainda hoje é pano para manga, dá muita discussão, e há colegas nossos que simplesmente não têm feito audiências telepresenciais, estão aguardando quando Deus der bom tempo e essa pandemia for normalizada para poder voltar a fazer.
Quer dizer, imagina uma situação como essa. A pessoa tem lá a necessidade de fazer uma audiência de instrução por conta de horas extras, mas tem um pedido de verbas rescisórias decorrentes de uma dispensa inequívoca, uma dispensa incontroversa, com ausência de pagamento de verbas rescisórias. Aí, é claro, para uma situação como essa, evidentemente que o julgamento parcial passa a ser uma questão de sensibilidade social do magistrado em perceber que não faz sentido ele sacrificar, né, o direito da parte, que é um direito óbvio, né, para aguardar a incerteza cronológica, né, de superação aí da questão da pandemia para poder realizar a sua audiência. Então, realmente, o julgamento parcial ele oferece... não é à toa que ele, na versão anterior do CPC, aparecia como uma tutela de urgência, né, como uma tutela antecipada, exatamente porque a ideia é exatamente dar de imediato à parte o bem da vida, sem que ela tenha que aguardar o processo como um todo estar pronto. Né? E nesse ponto, acho que há convergência nossa total, no sentido da imprescindibilidade, não é só da conveniência, da imprescindibilidade do julgamento imediato nessas situações, ou de impossibilidade de marcação rápida de audiência, ou de questão pendente de julgamento que sobrecha aquele processo em relação a uma questão periférica, ou mesmo importante, pouco importa, mas que não se comunica com uma parte que é incontroversa e que o juiz já pode analisar, de tal forma que ele possa, de fato, utilizar desse instrumento, agora sem mais a desculpa de que não havia como processar por conta, primeiro, da inexistência da sentença parcial, isso foi superado no início do ano, como você disse, e depois na inexistência de fluxo no PJE, que agora também foi, me parece, completamente contornado pelo TST. Inclusive, você me dizia ontem em primeira mão, né, que a versão nova do PJE já está sendo instalada em alguns lugares, inclusive aí no seu tribunal, né, para já viabilizar essa tramitação do ponto de vista de fluxo, que uma coisa é a regra, autorizando lá pelo CSJT e pela Corregedoria. Outra coisa é o sistema eletrônico efetivamente permitir aquele fluxo. Né? Exatamente, Antônio Humberto. O CSJT, o TST, a Corregedoria Geral do TST, agilizaram sobremaneira a implementação dessa classe judicial recursal no PJE, e isso foi inserido na versão do PJE, na versão 2.5.8. Aqui no Regional Catarinense, no último final de semana, foi instalada a versão anterior, a 2.5.7. Tá. Como o TST disponibilizou aos regionais essa nova versão, a 2.5.8, o nosso regional já está trabalhando nela e, tão logo implementada no sistema, ela permite o uso para o fluxo procedimental exatamente nos termos do ato conjunto número 3. Então, o regional que, acaso esteja em uma versão anterior, ele não terá como implementar esse fluxo sem que primeiro instale a versão mencionada. Exatamente. Essa versão traz esse fluxo permitido pelo ato conjunto. Perfeito. Reinaldo, o reloginho aqui já pintou, o nosso cronômetro, você sabe que o relógio do Instagram é implacável. Eu quero te agradecer demais, temos 1 minuto e meio ainda. Eu quero te agradecer demais pela aceitação desse convite. Foi um convite feito em cima da hora, mas porque o momento pedia, era uma questão que eu não queria perder a oportunidade de falar com a pessoa que mais pensou sobre isso, não só teoricamente, mas praticamente também. E para mim foi uma honra poder estar aqui com você. Espero que a gente repita outras vezes essa oportunidade de a gente poder bater um papo sobre o processo, que é uma coisa que efetivamente nos une bastante, né, entre outras coisas, entre outras afinidades. E te agradecer demais aí esse espaço na sua agenda e a sua generosidade de estar com a gente, compartilhando aí o seu conhecimento e também as suas dúvidas, né, em relação a essa figura do julgamento parcial de mérito. Antônio Humberto, eu que agradeço o convite formulado em seguida a edição do ato conjunto do TST. Enorme prazer em compartilhar com o amigo uma live, tratar dessa importante temática. Estamos iniciando os debates a respeito do assunto. Felizmente, de forma nacional, o TST edita um ato que viabiliza o fluxo procedimental dentro do PJE, e, na primeira instância, todos sabemos,
como proceder. Agora não há mais aquela dúvida, como farei se o sistema não permite? Agora Exatamente. o sistema Perfeito. Muito obrigado, assunto Ronaldo. que acompanhar por muito tempo. Tá Grande certo. abraço. Obrigado. E essa live vai ficar gravada para quem quiser rever. Muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço.